Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Introdução da lição. Um cristão que vive em santidade se separa daquilo que é impuro, mau e profano, dedicando-se a uma vida de devoção e consagração total a Deus. E assim reflete a pessoa de Cristo para o seu próximo, revelando no pensar e no proceder valores puros, santos e alinhados com a vontade de Deus. Nesta lição, definiremos o termo antinomianismo, no seu sentido etimológico e semântico, no ponto 1 da lição. No ponto 2, conheceremos a teologia do antinomianismo e também a teologia do legalismo. E no ponto número 3, finalizando o nosso estudo, vamos identificar os conselhos de Jesus para para o sentido de nos resguardarmos de sentimentos ruins, vendo que nesses conselhos Jesus diz: o pecado começa no coração. E em outro conselho Jesus diz: a paz com Deus e com o próximo, como se realiza. Vamos então para o item 1 da lição. Definição de antinomianismo. Vamos, em primeiro lugar, para a definição etimológica. Originária do grego, a palavra antinomianismo é formada por anti, que significa contra, e nomos, que quer dizer lei, sendo então o antinomianismo tudo aquilo que é contra a lei. Tudo que é contra normas, regras, nós denominamos como antinomianismo, segundo a etimologia desta palavra. Mas, numa definição semântica, é a doutrina que não reconhece normas, regras e qualquer tipo de lei, subjugando o sentido do que é certo às suas próprias ideias subjetivas. Ou seja, para o antinomianismo, não existem leis de ordem obrigatória. E a ética? Então, esta ética se molda à sua autossubjetividade. Ou seja, segundo a subjetividade humana, é que ele realiza o que acha que é correto. Ora, no item 2 da lição, vamos falar um pouco mais do antinomianismo e também do legalismo. Numa visão, então, teológica, o antinomianismo ele advoga que a doutrina cristã, especialmente a lei moral e ética do Antigo Testamento, não se aplica. Não se aplica. E não é obrigatória para os cristãos. Muitos dizem aí que o Antigo Testamento não tem mais validade. E, como tal, não se aplica aos cristãos como regra de vida. Considerando que para os antinomistas, suas percepções subjetivas, como já falei, suplantam os ensinos da palavra do Senhor. Por outro lado, o legalismo, por sua vez, teologicamente conserva a obediência fanática a um código de regras e leis, com motivação de redenção
e alcance de dádivas divinas. Então, observe que aqui nós temos os dois extremos. De um lado, os antinomistas, que não querem obedecer à palavra de Deus. E hoje existem muitos fazendo isso. Não obedecem à palavra de Deus. Não querem se obedecer, não querem, vamos dizer assim, se prostrar diante da vontade do Senhor. E temos os legalistas, que cumprem as regras, as normas cristãs, mas com uma motivação. De quê? De obter dádivas, de obter benesses, bênçãos. E Jesus, ele sempre, 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 sempre criticou, vamos dizer assim, construtivamente essa postura, especialmente manifestada pelos fariseus, que eram religiosos, que apenas cumpriam ritos e às vezes nem mesmo cumpriam, com o único objetivo de poder e de obter dádivas do Senhor. Mateus 5:20, Jesus faz um alerta para isso. Tanto para aqueles que não querem obedecer à palavra, como para aqueles que obedecem à palavra com motivação de interesse próprio. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o que você faz, como se você se comporta, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está falando aqui que a nossa justiça, o nosso comportamento moral, ético, não pode ser legalista, religioso, e não podemos deixar de obedecer à vontade do Senhor, de forma espontânea. E por isso ele diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder a tudo isso, não só ao legalismo, mas também àqueles que negam ao Senhor Jesus. Quais são os fundamentos teológicos, então, do antinomianismo, falando ainda mais um pouco sobre, sobre esta teologia, vamos dizer assim? O que é que eles defendem, né? Eles defendem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Pois enquanto o primeiro é um Deus que castiga, que é vingador, o segundo é um Deus perdoador em amor, comparando aqui como se Deus mudasse. Mas a palavra de Deus diz que ele é eterno, Deus é único, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então não existe esta condição de dois deuses em épocas diferentes, agindo de formas diferentes. Não, Deus é único, eterno e imutável. Os antinomistas também dizem que o Novo Testamento anula o Antigo Testamento, pois os preceitos morais do Novo são diferentes e contradizem aos preceitos que são exarados no Antigo Testamento. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e nós já falamos isso na aula passada, que o Antigo Testamento, a lei e a graça, representando aqui pelo Senhor Jesus, a nova aliança, se complementam. Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de número
Vamos ler só o versículo de número 16. Vejamos aqui a localização da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, versículo 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem pode ou quem tem autoridade para anular a palavra de Deus, parte dela, ou todo dela, ou só o Antigo Testamento? Ninguém. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda ela é útil para ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação. Então, da primeira palavra, ou primeira letra do Antigo Testamento, até a última letra do livro de Apocalipse, está em pleno vigor, porque a palavra de Deus manifesta a sua vontade para todo e qualquer ser humano. Não é para religião A, B ou C ou D, mas para o ser humano. E todo ser humano tem a obrigação de conhecer essa vontade, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia Sagrada. Terceiro ponto. Os antinomistas, eles não aceitam os preceitos morais do Novo Testamento, especialmente a justificação e a santificação. Ou seja, você ser declarado justo, ainda que não mereça, para estar diante de Deus. E a santificação, que é a separação do pecado e consagração a Deus. Como não crer nisso? Porque os antinomistas, eles acreditam que a subjetividade deles é superior à lei de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se santificar é se separar do pecado, se consagrar a Deus por inteiro. Não interessa o quanto você tem do Espírito Santo no seu ser. Se é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100%. O que interessa é o quanto que o Espírito Santo tem de você. O quanto que você é consagrado ao Espírito Santo. Eu sou consagrado ao Espírito Santo 10%. Porque tem valores ainda no meu coração que eu não abro mão. Em detrimento da palavra do Espírito Santo. Não. A pergunta é esta: o quanto que o Espírito Santo tem de você? E não o quanto que você tem do Espírito Santo. Vamos agora passar a estudar o item 3 da lição, o último item, que fala sobre os conselhos de Jesus para os sentimentos ruins. E aí vai no cerne da questão. Mateus capítulo 5, ou melhor dizendo, no cerne da lição. Mateus capítulo 5, versículos de número 20 ao 26, diz assim, vou fazer uma leitura linear, diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chama tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O Evangelho de Cristo, através da ação do Espírito Santo, ele nos liberta das amarras do pecado e nos concede a paz com Deus e a vida eterna, promovendo em nós a mudança de vida demonstrada por nossos pensamentos, pelas nossas ações, alinhadas perfeitamente à retidão e à lei moral de Deus. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele relaciona o sentimento da raiva com o homicídio em sua progressividade, da origem à sua consumação em seguintes pontos. Então vamos lá. O pecado começa no coração. Jesus diz isso. Jesus diz que o matar começa com a raiva no pensamento. E é no nosso coração, pensamento, a mente, que o ser humano deve refrear este ímpeto pecaminoso. Jesus nos diz que a raiva pode nos levar a um tribunal judicial humano e a um julgamento divino. Ele diz isso nos versículos 21 e 22 do capítulo 5 de Mateus. Jesus aqui não está mudando nenhuma lei, não matarás. Ele está aprofundando o conhecimento desta lei. Porque no momento em que eu domino a raiva, o que ocorre? Não vou consumar o pecado. Mas se não tenho domínio desta raiva, eu estarei com a probabilidade muito alta de consumar o pecado. Então, nós podemos até nos irar, mas imperativamente devemos ter um autocontrole. Isto é, o domínio próprio, que é uma qualidade, uma virtude do fruto do Espírito Santo. Para, então, ao termos domínio próprio, nós não vamos dar vazão à consumação do pecado. Em situações conflituosas ou de tensões sociais, o ouvir, o ouvir, o ouvir e posteriormente avaliar o fato é mais prudente do que se irar. Na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo 19, ele diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. No livro de Provérbios, no capítulo de número 29, versículo 11, Provérbios 29, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos localizar aqui, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, a reprime. Ou seja, domina a raiva, domina a ira. Mas você pode dizer, Deus está irado. Esta ira de Deus é o seu julgamento, é a sentença. Porque Deus é amor. Este foi o ensinamento do Senhor. Dominar, ter domínio próprio. Cortar no pensamento para não consumar o pecado. Outro conselho que Jesus deu foi a paz com Deus e com o próximo.
Isso quer dizer que Jesus diz que o cristão só deve ofertar no altar do Senhor se o seu coração estiver livre de qualquer amargura, rancor ou desavença com seu irmão ou vice-versa. Jesus nos ordena a nos reconciliarmos com o nosso adversário antes de ofertar no altar do Senhor. Mas isso está escrito no Mateus 5, 23 a 26. Mas aqui Jesus faz uma comparação. O que é que Jesus diz? Ele diz que para uma vida piedosa cristã, Jesus ele demonstra que nós devemos prioritariamente viver em paz com todos e que nós resolvamos todas as nossas desavenças e diferenças de conflito com o nosso próximo antes de se apresentar ao Senhor. Jesus falou da oferta como um ato de adoração, de entrega. E nós devemos também adorar e se entregar ao Senhor de todo o coração. E para nos apresentarmos ao Senhor, nós temos que estar em paz com todos, e com Deus e conosco mesmo. E Jesus diz: olha, antes de se apresentar ao Senhor, resolva todas as pendências que você tem com seus adversários. Porque em fazendo assim, você tem que se apresentar ao Senhor nesta condição, antes que venha o julgamento final. Porque se você se apresenta ao Senhor com um coração cheio de rancor, de amargura, de não liberação de perdão, de desavença, como é que você vai se apresentar ao Senhor e ser julgado digno de entrar no reino dos céus? É isso que Jesus está falando, quando ele faz essa comparação com a oferta no altar. Na carta aos Romanos, capítulo de número 12, e aqui a gente encerra a nossa aula, Romanos capítulo 12, versículos 9, diz assim, as virtudes recomendadas, escritas pelo apóstolo Paulo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, pegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E estas virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo aqui, ensinadas por Jesus, como nós vimos na lição, depende muito para serem realizadas, consolidadas, da presença do Espírito Santo no seu coração. E volto a dizer, só quem tem o Espírito Santo é que pode realizar
todas essas virtudes de uma forma espontânea e não artificial ou religiosa. De uma forma espontânea, porque você é um cristão salvo que vive em santidade. Concluindo então a nossa aula de hoje. Cumprir a justiça de Deus não é simplesmente observância fria e legalista da lei. Não. Pois se cumpre a vontade de Deus integralmente a partir de um coração íntegro e limpo. Viver em santidade é a vitória permanente na batalha espiritual contra o pecado e da desobediência a Deus, se resguardando sempre de sentimentos ruins. Shalom, Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5. O casamento é para sempre. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.